3 conselhos que me ajudaram a parar de procrastinar, a parar de adiar os meus sonhos. Por muito tempo, eu fui aquela pessoa que sonhava, que imaginava, que planejava, mas que não conseguia tirar os meus sonhos do papel. Alguns eu até começava, mas acabava ali abandonando eles pelo meio do caminho. E é por isso que eu quero compartilhar aqui com você esses 3 conselhos infalíveis que fizeram toda a diferença na minha vida, que me ajudaram realmente a mudar essa situação, a me tornar uma pessoa mais produtiva, que faz aquilo que é necessário. Nós estamos agora aqui na metade de janeiro e eu já bati metas para esse ano. Já tem coisas que eu concluí, que eu tinha colocado ali, olha, em 2026 eu quero alcançar isso, isso e isso, e eu já consegui bater algumas coisas, eu já alcancei. Outras eu estou aí no processo, trabalhando, e daqui a pouco eu já vou conseguir realizá-las. E eu só consegui fazer isso seguindo esses conselhos. E é por isso que eu quero compartilhar aqui para ajudar você. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, prazer, eu me chamo Cristiane. E a minha missão por aqui é te ajudar a se desenvolver, a vencer a procrastinação, a desenvolver a disciplina, ser mais constante, mais comprometido. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E além do conteúdo que eu compartilho aqui no YouTube, tenho também nas minhas redes sociais, tenho o meu grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu compartilho toda semana lá materiais exclusivos que vão te ajudar a se organizar, a planejar melhor a sua semana, as suas demandas. Então, se você ainda não faz parte desse grupo, eu sempre deixo o link aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. E eu quero te convidar para participar lá e aproveitar aquele material que eu compartilho por lá. Porque eu tenho também uma aula sobre procrastinação que eu disponibilizo para quem participa do meu grupo. E bom, agora bora aqui para os conselhos, chega de papo. E o primeiro conselho que eu quero compartilhar aqui com você foi um que transformou realmente a minha vida. Fez muita diferença, que foi abandonar o perfeccionismo. Eu era aquela pessoa que se atentava muito nos detalhes, tudo precisava estar perfeitamente, e aí eu olhava para as coisas que eu estava fazendo e eu ficava assim, não, mas ainda não está pronto, ainda falta isso, ainda falta aquilo. Nunca estava bom o suficiente o que eu estava ali trabalhando. E isso acabava gerando uma carga de estresse, de exaustão, porque eu fazia e nunca chegava no resultado final. E essa questão do perfeccionismo acontece muito por aquele medo de cometer algum erro, alguma falha. Você acredita que não é bom o suficiente. Muitas vezes está ligado até mesmo àquela necessidade de ser aceito pelas pessoas, de agradar todo mundo. E aí você acredita que você precisa ser perfeito para ser aceito pelos grupos da sociedade, como se você tivesse que provar o seu valor por aquilo que você está realizando. E se você não atinge aquele altíssimo padrão lá de perfeição, você tem a sensação que as pessoas não vão gostar de você, que você não vai estar ali agradando elas. Só que a verdade é que isso acaba sendo extremamente prejudicial, muito por conta dessa exaustão, de fazer e nunca chegar a lugar algum. E eu sei que quando nós temos essa busca pela perfeição, muitas vezes a gente tem dificuldade de entender, porque eu tive essa dificuldade. Que você não fazer as coisas com essa perfeição toda não quer dizer que você vai fazer de qualquer jeito, de forma desleixada, mal feita. A verdade é que nós precisamos ter um equilíbrio entre esse padrão extremo de perfeição e aquele padrão extremo de qualquer jeito mesmo. Então nós precisamos buscar algo que é saudável, que não nos causa essa exaustão, a paralisação, porque muitas vezes a gente começa as coisas, só que não termina. Outras situações, como você às vezes já sabe que não vai conseguir atingir aquele padrão que você coloca, você acaba não começando, porque você sabe que não vai chegar lá, então vem aquelas desculpas que eu ainda não estou preparada, ainda não é o momento certo, eu não sei o suficiente, preciso estudar mais, preciso me preparar, desenvolver habilidades e assim por diante. Você vai dando desculpas para não começar. E aí você fica justamente procrastinando. Você não age, você não faz.
Se eu seguisse aqui esse padrão, boa parte dos vídeos que eu posto aqui, esse padrão altíssimo de perfeição, eu não teria postado. Porque eu ia ficar regravando e regravando porque nunca estava bom o suficiente, ou ficar editando e nunca postar. Então, muitas vezes na vida, o que a gente precisa é abandonar esse perfeccionismo exagerado. E foi algo que fez muita diferença para mim. Ok, eu vou fazer o melhor que eu posso nesse momento, com o que eu consigo, com o que eu sei, com os recursos que eu tenho. Meu primeiro vídeo foi com um celular com uma qualidade muito ruim, mas eu postei mesmo assim. Só que se eu tivesse esse perfeccionismo, eu não ia postar, porque eu ia ficar falando, nossa, eu preciso ter um equipamento de última geração, uma qualidade extrema para postar um vídeo aqui. Então, esse perfeccionismo, ele acaba só atrapalhando a nossa vida, nos paralisando diante das situações, nos dando até aquela sensação de ansiedade, de exaustão. E antes de eu falar aqui do segundo conselho que eu quero compartilhar com você, para você abandonar essa procrastinação, já aproveita, deixa um like aqui nesse vídeo, porque se você não gostar do restante do conteúdo, depois você retira o like. Mas nesse momento, deixa o like aí. E o segundo conselho que eu quero compartilhar com você é: pare de ser multitarefa. Eu era aquela pessoa que começava tudo e não terminava nada. Eu começava muitas coisas, só que nenhuma eu chegava na conclusão final, porque eu sempre estava começando algo novo. Eu sempre precisava ver uma próxima novidade, uma próxima coisa, uma próxima tarefa. Muitas vezes pelo tédio, porque a tarefa ela deixou de ser interessante. É que muitas vezes você começa super empolgado algo, só que conforme você vai executando, aquela empolgação inicial ela passa. E aí quando você é multitarefa, você vai pulando sempre para a próxima tarefa em busca dessa empolgação. Só que você ficar o tempo todo trocando de tarefa, isso atrapalha completamente o seu foco e você acaba realizando as coisas mais ou menos. E aí, se você também tem o perfeccionismo, aí as coisas ficam mais intensificadas ainda. Porque aí você está fazendo mal feito porque está pulando de tarefa em tarefa, mas ao mesmo tempo o perfeccionismo fica te gritando ali que você precisa atingir aquele padrão alto. Isso vai te paralisando, você adiando as coisas por conta disso. E muitas vezes a gente olha para essa questão da multitarefa e acredita que ela é uma super habilidade, por conta daquela ideia de quanto mais coisas eu estiver fazendo, quanto mais ocupado eu estiver fazendo, mais eu estou avançando, mais sucesso eu vou ter, mais coisas eu vou alcançar. Só que no fundo, o que realmente fez diferença para mim foi quando eu parei de tentar fazer inúmeras coisas e foquei em poucas coisas, em coisas que realmente eram essenciais e que me traziam algum retorno. Eu não falo aqui só em relação a retorno financeiro, mas retorno também em questão de qualidade de vida, em viver bem, em viver tranquilo, em paz. Não naquela correria, apagando 1000 incêndios. Sabe, você fazer poucas coisas, mas que realmente fazem você avançar numa direção. Eu sei que para mim foi difícil abrir mão no início daquilo que eu achava que era importante, mas que analisando a fundo não era tão importante. A gente tem essa dificuldade, a gente se apega, a gente quer ter muitas tarefas para ter a falsa sensação de que estou avançando. Só que quando você para analisar, você percebe que não está de fato avançando, você só está girando em círculos. Então, realmente, para mim, fez muita diferença eu focar em fazer uma coisa por vez. E eu acabei até sendo muito mais produtiva fazendo uma coisa por vez. Por exemplo, agora eu tô aqui gravando esse vídeo aqui para vocês. Depois que eu terminar esse vídeo aqui, eu vou fazer o atendimento de uma cliente. Depois eu tenho uma parte de planejamento ainda hoje. Então são coisas que eu vou fazendo. Agora, se eu fico pensando, enquanto eu tô gravando aqui, no atendimento que eu preciso fazer, no planejamento que eu vou fazer depois, eu acabo não conseguindo passar realmente o conteúdo que eu quero para vocês. Isso gera uma confusão mental. Então, quando eu passei a fazer uma coisa por vez, eu realmente ganhei
produtividade, eu ganhei tempo, sobra tempo muitas e muitas vezes no final do meu dia, no final da minha semana. E aí nessas situações, ou eu adianto alguma coisa, ou eu simplesmente folgo, faço algo que eu gosto, descanso, faço um passeio. Enfim, eu tenho um tempo livre que eu posso decidir o que eu vou fazer. E foi justamente abandonando o perfeccionismo, essa questão de ser multitarefas, que me permitiu escrever um e-book, gravar uma aula sobre procrastinação, compartilhar os conteúdos exclusivos lá no grupo, gravar os vídeos aqui para vocês, fazer os acompanhamentos pelo processo de coaching, onde eu posso ajudar outras pessoas a também alcançar os seus objetivos, a tirar os seus sonhos do papel, a desenvolver a disciplina, o comprometimento, a constância. E se você deseja saber mais informações sobre como eu posso te ajudar através do meu acompanhamento, eu sempre deixo o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Então me chama para a gente conversar, para mim te passar mais informações sobre como funciona esse acompanhamento do processo de coaching. E o terceiro conselho que eu quero deixar aqui, que me ajudou muito, foi abandone o pessimismo. O pessimismo, ele acaba justamente te levando a procrastinar. Você fica ali muitas vezes imaginando 1000 hipóteses, aquele caos que pode acontecer na sua vida, as coisas que podem dar errado. E aí quando você precisa agir, você não consegue, porque você acabou alimentando a sua mente com tanta coisa negativa, com tantas coisas péssimas que podem acontecer, que você simplesmente está tomado de medo, de dúvidas, de ansiedade em relação ao futuro, e tudo isso acaba te paralisando. Você acaba não tendo a coragem suficiente para dar muitas vezes um pequeno passo. Isso acontece porque os nossos pensamentos influenciam os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos, por sua vez, a nossa ação. Então, se você alimenta, por exemplo, o contrário, alimenta pensamentos positivos, que as coisas podem dar certo, que você tem a capacidade, que você consegue, que você vai avançar, isso vai gerar sentimentos de otimismo, de esperança, de confiança. E aí quando chega aquele momento que você realmente precisa fazer algo concreto, você vai lá e faz, porque você alimentou o quê? A sua coragem, a sua confiança. Você acredita na sua capacidade. Só que tudo isso parte dos seus pensamentos. Por isso que é tão importante a gente analisar que tipo de pensamentos que eu estou alimentando. Mudar o padrão de pensamento de negativo para positivo vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Eu tenho certeza, porque para mim fez. E eu quero saber aqui de você agora o que você achou desses conselhos. Me conta aqui nos comentários, ou se você tem algum outro conselho para compartilhar. Eu sentei aqui para pensar quais que foram os 3 que mais impactaram a minha vida, e eu cheguei a essa conclusão aqui. E eu sei que talvez você enfrentou desafios diferentes na sua jornada, e talvez você tenha aí algum conselho diferente aí para compartilhar, e nós criarmos uma comunidade onde todo mundo se ajuda. Então, realmente, o que eu quis passar nesse vídeo aqui é: faça as coisas. Faça o melhor que você puder no momento, com os recursos que você tem, com as condições que você tem, com o seu conhecimento, com as suas habilidades, mesmo que não saia de forma perfeita, mas faça. E com o tempo você vai melhorando cada vez mais. Foque numa coisa por vez, porque assim você ganha tempo, você ganha produtividade e você ganha qualidade. Essa coisa de multitarefa é um grande mito que acaba atrapalhando e nos levando muitas vezes a procrastinar, a desistir daquilo que nós queremos alcançar. E também abandone esse padrão pessimista, porque isso só acaba te paralisando diante das situações. Então, realmente foram conselhos que me fizeram parar de adiar os meus sonhos e me colocaram em movimento, mesmo pequenos passos. Eu até compartilhei hoje isso lá no meu Insta, que tudo que nós precisamos é dar pequenos passos a cada dia. Muitas vezes são passos de 5 minutos, de 10 minutos, mas que vão se somando ao longo do tempo e vão gerar a transformação, o resultado que nós queremos alcançar. E eu sei que muitas vezes é difícil agir, principalmente quando você não tem a motivação.
E tem um vídeo onde eu falei sobre isso e eu vou deixar aqui para você continuar assistindo. Então clica, segue, porque ele vai te ajudar. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com um amigo para abençoar a vida dele. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!